Começar agora o nosso segundo vídeo. Ele ainda faz parte da primeira aula, que a gente estava falando sobre a biologia, o que é a biologia e como que a gente classifica tudo o que a biologia estuda, né? E a gente viu que a biologia é o estudo realmente da vida. E os seres vivos, eles são, de acordo com a teoria celular, eles são sempre compostos de células, né? E no vídeo passado a gente viu quais são essas células e algumas diferenças e similaridades entre elas. E aí, sabendo disso, sabendo que tudo o que tem vida é composto por célula, a gente precisa classificar toda essa vida, porque existem muitos e muitos e muitos seres vivos, né? E a gente classifica, a gente organiza esses seres vivos com base em características comuns que eles têm. Então, quando a gente olha, a gente bate um olho num leão, a gente entende que ele é um leão. E porque tem uma juba, porque é um animal de grande porte, porque tem 4 patas, porque tem pelo e várias outras características, tem rabo. E aí, da mesma forma, a gente consegue entender, hoje a gente sabe que o leão está na mesma família ali, está no mesmo grupo, vamos falar assim, dos gatos, por exemplo. Da mesma forma que o lobo está no mesmo grupo que os cachorros, né? Que os nossos cachorros domésticos. Então, tudo isso faz parte de uma área da biologia que é chamada de taxonomia. E no vídeo passado a gente viu bem rapidinho sobre o reficofage, né? E hoje a gente vai ver isso de novo, com mais detalhes. Então, vamos lá. Foi Linneu, esse cara aqui, esse pesquisador, quem ajudou muito, quem contribuiu muito para esse nosso entendimento de hoje de como a biologia é classificada, do que é a taxonomia, né? Então, reficofage aqui é realmente um nome muito, ou uma palavra muito esquisita, mas que a gente consegue guardar, né? Então, reficofage, o que significa isso? Re vem de reino, fi vem de filo, o C vem de classe, o O de ordem, depois o Fá de família, o G de gênero e o E de espécie. Só que antes disso, antes da gente começar reino, a gente tem que entender quais que são essas categorias, né? E por que elas estão uma embaixo da outra. Porque a gente está realmente falando sobre essa organização que é hierárquica da vida. Então, a gente entende que vida é tudo aquilo que é composto por célula. Beleza, a gente já entendeu, a gente já tá craque nisso. Aí, eu falei para vocês, então, já que vida é um conceito muito abrangente, tem muitos seres vivos, a gente precisa classificar. A primeira classificação de seres vivos é em domínio. Então, a gente tem 2 domínios, tá? A gente tem o domínio das eucárias e o domínio da procária, ou o domínio das células procariontes e o domínio das células eucariontes. Por quê? A gente tem aqueles 2 tipos de células principais, então é isso que define a vida. Existem seres vivos com bastante características diferentes, mas que têm o mesmo tipo celular, por exemplo, procarionte. E tem outros seres vivos com bastante características diferentes também, que são eucariontes. Por isso a gente tem 2 domínios principais ali e 2 domínios da vida, da biologia. Beleza. Depois desses domínios aparecem os reinos, ou seja, todo o conjunto de vida, certo? Está dividido em domínio e depois, com algumas especificidades, com alguns estudos a mais, a gente consegue dividir em reinos. Então, daquele domínio grandão, vamos pensar que é um leque enorme de ser vivo. Um domínio, por exemplo, da eucária, das células eucariontes. A gente consegue dividir e a gente consegue entender aqui, se eu perguntar para vocês, se um fungo é a mesma coisa que um animal, a gente vai saber que não, né? Que um leão, que um cachorro, que a gente estava dando o exemplo. Não, fungo tem características específicas e animal tem outras características. Então, a gente já consegue entender por que a gente divide em reinos, tá? Então, de domínio, a gente desce para reinos. E aí, depois, a gente tem ainda mais especificidades para dividir
esses grupos de seres vivos. Então, depois de reino, vem filo, tá? Depois de filo vem classe, depois ordem, depois família, gênero e até chegar na espécie. Então, quando a gente fala de um ser humano, por exemplo, a gente está falando de uma espécie específica de grupo de ser vivo. Então, quando a gente está falando, por exemplo, da espécie de uma bactéria ou da espécie de uma planta, por exemplo, a gente tá andando na rua, tal, vê aquela planta super florida, umas flores amarelas, outras brancas, outras rosas, a gente percebe que aquilo é um ipê. A gente sabe que aquela planta é um ipê porque ela é daquela espécie, porque ela tem aquelas características específicas. E isso é a taxonomia. Então, eu trouxe para a gente aqui um exemplo de taxonomia de cachorros, tá? Então, a gente está falando, por exemplo, vamos pensar no domínio primeiro, domínio dos eucariontes, eucária, tá? Porque a gente sabe que procariontes são apenas bactérias, e nos vídeos seguintes a gente vai entender certinho isso. Quando a gente fala de domínio dos eucariontes, a gente, então, pode falar de reinos mais específicos, né? E aí a gente vai falar, por exemplo, do reino animalia. O reino animal, ele tem vários exemplos, vários seres vivos. Estrela do mar, cavalo, tigre, lobo, cachorro, que é o que a gente está vendo agora, peixe, minhoca, homem, todos aqui dentro do reino animal. Tá vendo como é uma diversidade muito grande? Aí a gente vai especificando cada vez mais. Então, de reino, a gente especifica mais algumas características para entender qual é o filo dos cachorros. Então, reino animal, filo, cordata. O que é cordata? Os cachorros possuem algo que é chamado de notocorda, e a gente vai entender tudo isso durante os nossos estudos. Mas significa que, por conta dessa característica especial, que é a notocorda, eles estão dentro de um filo cordata. E, presta atenção, olha como aqui já era muito mais abrangente. A gente tinha, por exemplo, estrela do mar. Quando a gente desce para o filo cordata, a gente não tem mais a estrela do mar, ela sumiu daqui. Então, a estrela do mar está em outro filo, tá? E o filo cordata tem essa variedade aqui, mas ainda tem muita variedade. Vamos descendo, especificando até chegar nos cachorros. Então, de filo, a gente passa para classe, beleza? É a classe mamália, aqui acho que vocês já conhecem. Classe mamália parece mamíferos, então os cachorros são mamíferos porque eles têm a característica de mamar, assim como vários outros animais. Por exemplo, aqui a gente tem o urso, a gente tem o homem, a gente tem um cavalo, todos eles são mamíferos. Olha só, a gente já perdeu os peixes, porque os peixes não mamam. Então, peixe estão dentro de outra classe, tá? Depois de classe, a gente vai para a ordem. É a ordem dos carnívoros. A gente já sabe o que é isso, comem carne, certo? Se alimentam de outros animais. Aqui, por exemplo, a gente já perde algum dos animais que estavam aqui na classe. O cavalo, por exemplo, já não está mais aqui nessa ordem, porque o cavalo é herbívoro, ele está em outra ordem, certo? Beleza. Depois disso, a gente vem para a família dos canídeos, Canidae. Então, ficou, por exemplo, o coiote, certo? Muito próximo dos cachorros. Ficou o lobo, por exemplo. Então, é a família aqui dos canídeos. E aí a gente especifica até o gênero. O gênero dele é Canis e a espécie é Canis familiaris. Ou seja, no gênero Canis, o lobo ainda estava aqui dentro. O coiote também. Quando a gente chega na espécie para falar realmente isso é um cachorro doméstico, aí sim eu tenho essa nomenclatura de espécie, que é Canis familiaris. Então, trouxe esse exemplo para a gente poder entender qual que é o sentido do reficofage. A gente vai realmente entendendo ali, especificando cada vez mais, tá? E da mesma forma acontece o contrário. Então, se eu estou olhando para um cachorro, vejo que ele é um cachorro doméstico, ele é um Canis familiaris, eu posso entender que ele é do gênero Canis, da família Canidae, da ordem tal, classe tal,
até chegar no domínio e aí falar: um cachorro doméstico faz parte de todos os seres vivos, porque ele está no domínio eucário, porque ele é formado por célula. Então, essa taxonomia vai realmente mostrar para a gente como os organismos, como que os seres vivos estão classificados e organizados, tá bom? Beleza. Vamos entender, então, esses nomes que apareceram, que começaram a aparecer aqui no gênero e espécie. Olha como fica diferente. Antes a gente tinha animalia, beleza, dá para entender que é animal. Cordata, eu expliquei para vocês da notocorda, então tem um nome parecido. Carnívoro, a gente já sabe que são os carnívoros. Agora, olha isso, esse canis e canis familiares. Por que que existe toda essa diferença? Tá vendo que até o modo de escrever é diferente? O modo de escrever está em itálico. Olha a diferença para esses daqui. Isso acontece porque gênero e espécie recebem uma coisa muito importante que é chamada de sistema binomial. Sistema binomial, bi vem de dois, certo? Tem sempre dois nomes. Por quê? Um nome indica gênero e o outro nome indica a espécie, tá? Beleza, até aqui tudo bem. Aí eu falei para vocês que é sempre escrito em latim. Por que isso? Porque a taxonomia, a biologia, estuda essa organização dos seres vivos. E essa organização dos seres vivos, ela é mundial. Vamos pensar que os Estados Unidos vão utilizar essa mesma taxonomia, esse mesmo reficofage. A Europa vai fazer isso também. A África vai estudar também a mesma taxonomia. A gente tem isso como uma coisa muito, muito verdadeira na biologia, de que existe realmente essas classificações. E aí, quando a gente está falando, por exemplo, de reino, no Brasil a gente pode chamar de reino animal. Na Europa, por exemplo, na França, eles vão chamar de acordo com o francês, com a linguagem deles, com o idioma deles. Mas, principalmente para gênero e espécie, a gente precisa de uma linguagem globalizada, de uma linguagem comum entre os povos. E aí, por isso, foi adotado o latim, porque latim é uma língua morta. Latim ninguém usa mais, então ela nunca vai mudar. Por isso, gênero e espécie sempre precisa estar em latim, porque se eu viajar hoje para a África e falar sobre o canis familiares lá, eles vão entender o que eu estou falando. Eles vão saber que eu estou falando do cachorro doméstico, certo? Então, por estar em latim, por ser uma língua, um idioma estrangeiro, uma língua morta, a gente tem que sempre destacar no texto. Por isso que a gente tem que deixar em itálico. Olha como destaca. Aqui estava normal, do jeito que a gente sempre escreve. E aqui ele está em itálico, ele está diferente. Então, isso é uma regra do sistema binomial. Vamos lá. Tem que estar sempre em itálico, tá? E quando a gente escreve na mão, né, a gente não consegue fazer itálico, ali é muito difícil. A gente pode sublinhar. Sempre, 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 sempre. Isso é pergunta de vestibular. Como que se escreve o sistema binomial? Pode ter algumas alternativas ali para vocês se confundirem. Então, existem regras específicas. Presta atenção. A gente precisa sempre deixar em destaque o sistema binomial, o nome aqui da espécie. Ou em itálico ou sublinhado, sempre. Não vale negrito, não vale pintar de cor de rosa, de amarelo, não vale. São só essas duas possibilidades, em itálico e sublinhado, tá? Além disso, regras muito, muito, muito importantes. Eu falei para vocês que um dos nomes especifica o gênero e o outro nome especifica a espécie, certo? O primeiro nome sempre vai especificar o gênero, sempre vai estar relacionado ao gênero. E esse primeiro nome, ele é sempre com a inicial maiúscula, sempre. Então, canis familiares, o C é maiúsculo. O segundo nome vai especificar realmente aqui a categoria de espécie. E é sempre em letra minúscula, tá? Então, familiares escreve em minúsculo. Se tiver letra maiúscula no começo e letra maiúscula também na segunda palavra, no segundo nome, tá errado. Essas duas são as maneiras corretas de escrever
um nome científico no sistema binomial. Agora a gente já sabe como é que escreve ou como é que a gente indica a espécie no sistema binomial. 2 pontos de atenção, tá? Eu disse para vocês que o destaque do sistema binomial pode ser ou em itálico ou sublinhado, nunca os dois. Se tiver itálico e sublinhado, tá errado. Tem que ser ou itálico ou sublinhado, tá? Eu tô focando bastante nisso, gente, nessas regras, porque a gente sempre vai se deparar com nomes científicos, né? Com esses nomes de espécie. E além disso, quando o vestibular pede, o vestibular vai fazer de tudo para vocês se confundirem. Eles vão colocar letra maiúscula na espécie, eles vão colocar letra minúscula no gênero, eles vão colocar negrito, e aí vocês têm que saber realmente das regras, tá bom? Outro ponto de atenção, muito, muito, muito importante. O gênero, o nome, o primeiro nome aqui que indica o gênero, ele pode estar abreviado. Então, podia estar escrito, por exemplo, C. Ponto, então abreviado C, familiares, tá? Agora, a espécie nunca, 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 nunca mesmo vai poder ser abreviada. Sempre vai ter que ser escrita por extenso. Então, familiares, por exemplo, sempre vai aparecer. Mas o canis podia estar abreviado, então podia ser C. familiares, tá bom? Isso também é alguma confusãozinha ali que vocês podem ter no vestibular. Então, gênero, por se tratar de algo um pouco mais abrangente do que espécie, pode ser abreviado, tá bom? Então, vamos lá. O conjunto de gênero mais espécie realmente me mostra aquele animal, aquele ser vivo, aquela bactéria, aquela planta que faz parte daquela espécie em específico. Então, olha quanta diversidade eu tinha no começo aqui da nossa hierarquia e olha quanta pouca diversidade eu fiquei quando eu falo de espécie, porque eu estou realmente especificando aquele ser vivo, tá bom? Isso é classificação em biologia, isso é taxonomia. Beleza, fechamos aqui. Aí, o que eu preciso falar para vocês? A gente vai conversar muito durante essas classificações, durante o nosso estudo sobre biologia, a gente vai sempre se basear em cladogramas. O que é isso? Eu não falei para vocês que lá na taxonomia, lá nas organizações dos seres vivos, existem sempre características que diferenciam um do outro? O cladograma vai mostrar isso pra gente. Então, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, vamos pensar aqui, ó. A lagartixa, ela é muito diferente do tigre, porque a lagartixa tem uma pele fria, ela tem uma pele seca, ela não tem pelos, certo? O tigre tem pelo, a lagartixa não. Então, o cladograma vai explicar pra gente como aconteceram as modificações entre os seres vivos, como que é a evolução e quais são as diferenças entre eles. Então, taxonomia e cladograma são conceitos e são áreas de estudo muito, muito, muito próximas. E a gente vai sempre estudar durante o nosso curso, durante esses meses que a gente fica junto, tá bom? Por isso é bastante importante a gente entender agora que é a base da bio, tá? E aí, a gente vai basear todos os nossos estudos com relação aos 5 reinos, tá? Eu disse para vocês que existem 2 domínios, eucária e procária, então células eucariontes e células procariontes, e agora eu tô falando para vocês que existem 5 reinos, beleza? Existe o reino Monera, que é o reino das bactérias. Existe o reino protista ou protoctista, que é o reino que vai conter tanto algas quanto protozoários, tá? E a gente vai estudar cada um deles bem certinho. Depois a gente tem o reino dos fungos, que vai ter os fungos, os cogumelos que a gente conhece, o mofo, por exemplo. O reino das plantas, todas as plantas que a gente conhece, que fazem fotossíntese, verdes, que têm flores, tudo aqui dentro. E o reino animal, os animais que a gente conhece, tá bom? Então, desde minhocas, sapos, estrela do mar, cobra, até realmente os animais de grande porte, por exemplo, uma girafa, um elefante, um leão, um ser humano, tá bom?
todos aqui dentro. Então, a gente vai basear todos os nossos estudos em biologia a partir desses 5 reinos, beleza? Trouxe as fotos aqui, igual no vídeo anterior. Então, a gente tem bactéria, protozoários, tá? Fungos, plantas, animais. E aí, a gente precisa falar na biologia sobre os vírus. Mas eles não têm um reino específico. Por isso que a gente tem 5 reinos e, à parte, a gente fala dos vírus. Porque vírus não são considerados seres vivos. Eles não são formados por células. Quando a gente estudar os vírus, a gente vai ver como a estrutura deles é diferente de células. E aí, se eles não têm células, eles não podem ser considerados seres vivos, de acordo com a teoria que a gente estuda, que é a teoria celular, tá bom? Mas a gente ainda estuda em biologia, porque existem algumas características ali que a gente vai entender por que eles são tão importantes. Vocês viram, né? No primeiro vídeo tinha passarinho, agora a gente tem cachorro. Daqui a pouco vai ter todo um zoológico aqui em casa. Bom descanso, qualquer coisa é só chamar, tá bom?